Muito bem, então pessoal, aqui é o Renato Andrade mais uma vez. Eu quero agradecer a presença de você por aqui, ok? Pessoal, é o seguinte, eu estou começando aqui no Jornal Ambiente um novo quadro que eu determinei chamar Diálogo Brasil. Nesse primeiro vídeo eu quero discutir com você sobre a formação do povo brasileiro, ou seja, quem foi que determinou, que criou a ideia do que vem a ser o povo brasileiro? Quem são as pessoas que escreveram sobre isso? Como eles divulgaram essas ideias? E por que hoje no Brasil nós temos essa consciência de quem somos nós? Eu acho que isso é muito importante, porque ela vai determinar muitas das coisas que nós temos feito hoje. Explica um pouco por que o Brasil não cresce, não se desenvolve como deveria, porque a diferença entre as classes sociais do Brasil elas não se diminuem, apesar de intervenções sociais, econômicas, militares, golpistas, e essas intervenções, por mais diferentes que elas venham a ser, elas sempre provocam um resultado. E esse resultado é o rico mais rico e o pobre cada vez mais abandonado e excluído. Eu reuni, para começarmos essa discussão, vídeos em que o Gessé Souza, um sociólogo brilhante, anda falando pelo Brasil. Então ele está discutindo esse tema, levando para todas as pessoas. Eu achei muito importante essa literatura que vai então nos embasar para que nós possamos solicitar, fazer toda uma reflexão do que é o Brasil, do que somos brasileiros, de como nós podemos então evoluir a nossa consciência, a nossa participação cidadã. Não é isso? Então eu quero te agradecer a sua atenção. Vou passar para você então aqui um resumo do que fiz essas palestras do Gessé Souza, sociólogo brasileiro. E no final eu volto então, para que nós possamos conversar um pouco mais. Tudo bem? Então acompanhe a gravação. Gessé José Freire de Souza, ou simplesmente Gessé Souza, formou-se em Direito pela Universidade de Brasília. Também fez mestrado em Sociologia na instituição e doutorado na mesma matéria na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Professor titular de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, em abril de 2015, Gessé Souza foi nomeado pela presidenta Dilma Rousseff para a presidência do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Autor e organizador de 23 livros, Gessé Souza é um intelectual destacado pela disposição de confrontar ideias convencionais com pesquisas originais e pontos de vista fora do padrão estabelecido. No fim da década passada, foi um dos primeiros estudiosos a contestar a noção da nova classe média, que descrevia uma imensa camada de brasileiros que colheu os benefícios dos programas de distribuição de renda. Favorável a um entendimento diverso do Brasil, e em especial dos brasileiros, publicou livros que descreviam uma sociedade dividida em 3 camadas: a ralé, os batalhadores e os ricos. No livro A Tolice da Inteligência Brasileira, ou Como o País se Deixa Manipular pela Elite, lançado no ano passado, o professor faz um ajuste de contas com mestres consagrados, como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Raimundo Faoro. Descrevendo uma sociedade na qual a camada que representa 1% da população consegue impor ideias e interesses aos demais 99%, nos capítulos finais do livro, Gessé Souza compara a crise política do governo Dilma Rousseff com momentos de ruptura da história do país, como a pressão militar que levou Getúlio Vargas ao suicídio em 1954 e ao golpe de 31 de março de 1964. Gessé escreve: mudam-se as vestes e as fantasias, moderniza-se o golpe, substitui-se o argumento das armas pelo argumento pseudo-jurídico, sai de cena a baioneta e entra no palco da ópera bufa a toga arrogante e arcaica do operador jurídico, mas preserva-se o principal. Quem continua mandando de verdade são os mesmos 1% que controlam a riqueza, o poder e instrumentalizam a informação ao seu bel prazer.